noite, hein? Deixa eu ver aqui como é que tá. Sei não, hoje não. Talvez semana que vem. Não, eu vou botar ele pra lá depois. Se quiser colocar, eu agradeço. Vou tocar, mas não vou usar o banco. Isabela. Mario, depois você pode ligar esse microfone ali. Pode ser quando tudo começar. Você deixa carregar. Tá bom. Tem aqui um tempo, professor. Então se quiser ligar aqui, pode deixar seu celular carregando. Oi? Liga o microfone aqui, aí pode deixar seu celular carregando. Ei, som. Ei, 1, 2, teste, som. Fala, Zé. Temos que assinar.
som. 1, 2, teste, som. Obrigado. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse momento de culto. Hoje nós vamos celebrar o primeiro domingo na quaresma. Até é bom explicar isso para vocês, né? Falar um pouquinho sobre isso. Por que domingo na quaresma e não da quaresma, pastor? Esse período da quaresma são 40 dias que antecedem a Páscoa. A gente conta esses 40 dias, menos os domingos. O domingo ele sempre é, durante o ano inteiro, um dia de celebrar e de se alegrar na ressurreição de Jesus. E a quaresma nos mostra Jesus caminhando para a cruz, caminhando então para essa obra de morte e ressurreição em nosso lugar. Então, se vocês pararem para contar, daqui não, né, de quarta-feira até o dia da Páscoa vai dar 46, 47 dias, alguma coisa assim.
por isso os domingos não são contados, tá? Então, nós vamos hoje começar esse tempo na nossa igreja, que já começou lá na quarta-feira de cinzas. Esse é o dia litúrgico onde começa o tempo da quaresma na igreja cristã em todo o mundo. Toda a cristandade celebra junto conosco essa caminhada de Jesus até a cruz. Nos textos de hoje a gente vai olhar para o começo disso. Vocês vão entender que a quaresma mesmo de Jesus, né, o sofrimento de Jesus, ou a caminhada dele até a cruz, vamos pensar assim, não começou lá na Semana Santa, mas começou bem antes, começou no início do ministério dele, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Podem se assentar, nós vamos cantar o primeiro hino, número 60, todos do Louvai ao Senhor. Ei, som, ei, aí, melhor. Nos coloquemos em pé, vamos fazer a invocação do nome do nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A congregação pode se assentar, nós vamos em preparação para a nossa confissão de pecados de hoje, que vai ser um salmo em específico, nós vamos cantar o hino 32. Esse aqui não é um hino que a gente de costume usa para fazer a confissão de pecados, geralmente a gente usa outros hinos, mas aqui a gente vai declarar aonde é que a gente pede perdão e no que a gente confia ao pedir perdão, que é na cruz de Jesus, não na cruz, aquele objeto de madeira em si, isso é uma metáfora, no sacrifício de Jesus naquela cruz. Então vamos cantar o hino 32 em preparação para a nossa confissão de pecados.
coloquemos em pé. Eu peço que vocês abram as Bíblias de vocês no Salmo 51. Esse é talvez o primeiro salmo, o primeiro texto bíblico até, que a gente se lembre quando nós vamos falar de confissão de pecados, porque aqui Davi confessou o seu pecado a Deus, buscou em Deus, e não em outra coisa, o perdão para esse pecado. Então nós vamos ler o Salmo do versículo 1 até o versículo 13, tá? Nós vamos ler essa parte, uma parte dela, desse Salmo a gente vai cantar depois do sermão, que é justamente a partir do versículo 10, mas hoje então, agora, para esse momento de confissão, nós vamos ler até o versículo 13, todos em conjunto. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Queridos irmãos, aquele que confessa o seu pecado a Deus e pede, assim como Davi, assim como nós agora, cria em mim, ó Deus, um coração puro, recebe justamente isso, porque em Jesus nós fomos e somos purificados. Em Jesus nós fomos e somos perdoados de toda a nossa iniquidade. Os pecados que nós conhecemos, como a gente leu e confessou aqui com Davi, e também os pecados que nós não conhecemos. Jesus nos perdoa e nos dá a vida eterna. Por isso, como ministro de Jesus, eu perdoo os seus pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A congregação pode se sentar, vamos cantar o hino número 77.
O introito para o dia de hoje é o Salmo 91, versículos 1 a 13. Eu convido a congregação a se colocar de pé, aqueles que puderem, e nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a congregação lê os versículos pares. Salmo 91, 1 a 13. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Em conjunto? Você pisará o leão e a cobra com os pés, esmagará o leãozinho e a serpente. Amado Pai, nós queremos diante do Senhor te pedir, seja o nosso refúgio. Queremos pedir que o Senhor nos conceda o seu Espírito Santo, Consolador, para crermos nisso que acabamos de ler, o que acabamos de também confessar junto com o salmista. O Senhor é o meu refúgio. É a minha fortaleza, é o Deus em quem confio. Só podemos declarar e realmente crer isso por poder e obra do seu Espírito Santo. Graças ao teu amado Filho Jesus, que veio, cumpriu a obra dele aqui e enviou este Espírito a nós. Só temos a agradecer, Senhor. E mesmo assim ainda pedimos, continue conosco, seja o nosso Deus. Amém. A congregação pode se assentar. Vamos fazer as leituras bíblicas de hoje. A primeira delas é a de Deuteronômio, capítulo 26, versículos 1 a 11. Eu convido os leitores a se dirigirem à frente. Deuteronômio 26, 1 a 11. Eu acho que o volume do microfone está meio baixo, tá, Mayara? Deixei ele pertinho da boca. Precisar ajustar. As primícias da terra. Ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declara ao Senhor, seu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu, prestes a parecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nosso país, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor, seu Deus,
e a se prostrar diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor, seu Deus, tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que moram onde você vive. Obrigado, Mayara, pela leitura. A próxima leitura é a de Romanos, capítulo 10, versículos 8b até o 13. A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui a leitura. Muito obrigado, Mayara, pela leitura. Nós vamos cantar o próximo hino, que é o número 99 do Cancioneiro. Uma outra coisa que enquanto a gente vai se preparando aqui para o hino, eu vou comentando, nesse período de quaresma, a gente não tem, a gente omite alguns cânticos da nossa liturgia. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma liturgia muito mais simplificada, né? Baseada no Salmo 51, baseada nas leituras, mas, por exemplo, o Aleluia, que na liturgia 2 a gente canta depois da leitura da epístola, a gente não canta isso. O Glória in Excelsis, depois do Salmo, né? Um pouco depois do Salmo, a gente também não canta. Esses cânticos são omitidos no tempo da quaresma. Mas mais para frente eu falo mais sobre isso com vocês. Vamos então cantar o hino 99. Nos coloquemos de pé, em reverência às palavras do Santo Evangelho, registrado conforme Lucas, no capítulo 4, versículos 1 a 13. Lucas 4, 1 até o 13.
Assim diz o nosso Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhes darei todo esse poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, se assentar, vamos cantar o próximo hino, número 31 do cancioneiro. Hino 31.
Nos coloquemos em pé. Vamos refletir agora nas palavras do nosso Salvador Jesus, que sofreu por nós. Amém. Podem se assentar. Eu comentei no início do culto que a gente ia ler alguns textos bíblicos hoje que mostram desde quando começa essa caminhada de Jesus até a cruz. No texto do Evangelho, a gente viu que assim que ele foi batizado, ele veio do Jordão, o texto bíblico diz isso, ele veio do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E talvez a gente pode dizer, ali então começou a caminhada dele até a cruz. Ainda faltavam 3 anos, ainda estava muito longe da Semana Santa, ele ainda não tinha nem chamado os seus discípulos ainda, não tinha nem começado a pregar diretamente, mas ali já começa a caminhada de Jesus até a cruz. Agora, se a gente olha para o texto do Antigo Testamento, onde o povo lá no Egito foi feito escravo e foi liberto por Deus, isso é o que o texto de Deuteronômio nos faz lembrar hoje, inclusive incentiva, orienta que as pessoas sejam agradecidas a Deus, sejam gratas a Deus, deem uma oferta a Deus por isso. Talvez se a gente olha para isso, a gente pense, bom, Jesus ainda não tinha encarnado, mas ali ele já começa a salvar o povo. E aí se a gente vai para outros textos bíblicos que a gente nem leu hoje, até antes disso, a gente vê Jesus salvando o povo. E aí fica tudo cada vez mais amplo, e a gente vê Jesus trabalhando, entre aspas, Jesus salvando as pessoas durante toda a história da humanidade. Mas hoje a gente pode se ater a esse texto do Evangelho. A gente pode se ater ao início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus não começou com o seu nascimento, não começou quando ele estava lá no templo ensinando aos doutores, quando ele era uma criança, mas começou aqui, ou um pouquinho antes daqui do que a gente leu hoje, começou no batismo dele, e logo depois do batismo ele foi tentado pelo diabo. Ele precisou ser levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E aí então a gente olha para a obra de Jesus como sendo algo completo, como sendo algo verdadeiro, como sendo algo que nos traz um grande e um milagroso resultado. A palavra de Deus que nos ensina isso, que nos mostra isso, é o que nos traz esse resultado do que Jesus fez. A gente não viu Jesus, não caminhou com ele, não viu ele ser batizado, não estava lá ao lado dele quando ele foi tentado pelo diabo durante aqueles 40 dias, mas nós o recebemos pela sua palavra, pela pregação. E é isso que o apóstolo Paulo fala no texto da epístola de hoje, um pequeno trecho que eu destaquei, a palavra da fé que pregamos. Não é uma palavra histórica simplesmente, apesar de ser histórico, apesar daquilo ter acontecido de verdade. A palavra da fé que nós pregamos. E ele continua mais para frente, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Bom, eu não preciso ter andado com Jesus, eu preciso crer em Jesus. Crer que ele foi tentado, crer que ele sofreu em meu lugar, crer que ele morreu na cruz por mim e crer que Deus o ressuscitou. A Escritura às vezes até traz 2 maneiras, né? Diz, Jesus ressuscitou e Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Isso aparece constantemente na Escritura. E a gente deve reconhecer essas 2 coisas. São coisas diferentes, estão sendo faladas, mas são uma verdade só. É talvez parecido com entender a Trindade, né? Dá para entender 3 pessoas num Deus? Humanamente não dá, mas a gente recebe essa verdade de Deus. E aí Paulo ainda continua, lá na frente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é simplesmente falar o nome do Senhor, invocar é muito diferente, é muito mais profundo, é muito mais significativo, é muito mais verdadeiro. Invocar a Deus tem a ver com confiar que Ele se faz presente. Tem a ver com confiar que Ele é o nosso Deus de fato. Confiar que Ele está cuidando de nós. Confiar que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Isso é invocar o nome do Senhor. Isso nos traz salvação.
Quantas vezes, pensem sobre isso, quantas vezes, e é quantas mesmo no plural, porque eu tenho certeza que não foi uma vez só, quantas vezes nós somos tentados a invocar outra coisa, especialmente nas dificuldades. Quantas vezes nós somos tentados a invocar a nossa coragem, tentados a invocar um líder político, tentados a invocar uma segurança humana. Não que isso não sirva, isso serve, isso tem o seu propósito, é digno o seu propósito. Mas eu estou dizendo aqui de substituir um pelo outro, de olhar para um e esquecer o maior, esquecer o principal. Quantas vezes nós somos também tentados, e aí as coisas vai virando uma bola de neve, cada vez maior e cada vez pior. Quantas vezes nós somos tentados a agradecer a outra coisa ou outro alguém? E de novo, aqui eu não estou dizendo de você não agradecer alguém que te fez o bem. Bom, eu deixei uma coisa cair no chão, alguém catou para mim, eu não vou agradecer, porque eu só posso agradecer a Deus. Nada a ver com isso. Mas o problema é quando eu me esqueço daquele que me criou, quando eu esqueço daquele que me redimiu, quando eu esqueço daquele que manda o seu Espírito e me santifica. E aí eu agradeço apenas a natureza, agradeço apenas a pessoas, agradeço apenas a mim mesmo, porque eu me dediquei muito naquilo que eu fiz. E eu me esqueço então de agradecer ao meu Salvador. Esqueço de ser grato e prestar algo a Ele, assim como foi dito lá no texto de Deuteronômio. Lembre-se do que Deus fez com vocês lá no Egito, de como Ele libertou vocês. Ofereçam uma oferta a Deus. Resumindo o texto de Deuteronômio. Não quer dizer que o povo deve viver somente em função disso, em função desta oferta, ou em função deste momento de agradecimento. A vida do povo é muito ampla, mas isso não pode fazer falta, isso não pode faltar. Isso tem que fazer parte da vida das pessoas. E aí, então, nós, olhando para isso, olhando para como Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pensando que nós devemos invocar Ele quando nós precisamos, invocar Ele quando nós estamos alegres, invocar Ele quando nós estamos num momento bom também na nossa vida, agradecer a Ele por tudo que nós recebemos, afinal tudo vem dEle. Aí então é que a gente está de fato invocando o nome do Senhor. Aí é que a gente está se voltando a Deus na nossa angústia ou na nossa felicidade. Aí a gente está lembrando de Deus e fazendo como a gente pede lá no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. Qual é a maior tentação? Tudo que eu falei aqui já dá uma dica para isso. Qual é a maior tentação que a gente tem? Será que para os homens é uma mulher muito bonita e para as mulheres é um homem muito bonito? Será que a maior tentação que a gente tem é quando a gente tem a oportunidade de conseguir algum dinheiro injustamente? Será que a maior tentação para a gente é quando a gente tem uma fofoca para contar e não consegue se segurar? Será que uma dessas é a maior das tentações que a gente tem? Talvez seja uma tentação muito grande para muitos de nós, ou até mesmo para todos nós. Mas a maior tentação que nós vivemos neste mundo é a do que eu falei antes. É de não invocar o nome do Senhor. É de não confiar que as coisas vêm de Deus. É de não confiar que Ele é o nosso Deus. E é por isso que Deus fez questão, ou pelo menos um dos motivos pelos quais Deus fez questão de nos mostrar essa tentação de Jesus. Porque Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Mesmo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo, porque ele estava cheio. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, e aí começa aquela série de tentações. E alguém pode pensar assim: o diabo quer oferecer alguma coisa a Jesus, o diabo quer ser útil a Jesus, e a gente pode tentar defender o diabo de alguma maneira, mas não é isso. Aqui, embora o primeiro Adão tenha sofrido lá atrás e caído na tentação, embora o primeiro Adão tenha falhado
quando ele foi tentado pelo diabo, lá no Gênesis 3, o novo Adão, o mais notável e melhor Filho de Deus, que é Jesus, foi obediente enquanto tentado. Adão falhou, Adão caiu, Adão pecou. Jesus não. Jesus não falha, não cai, nem peca, mas ele é obediente não àquele que o está tentando, mas é obediente ao Pai durante a tentação. O diabo, no fundo, então, ele não quis simplesmente fazer Jesus cair em algum ponto específico. Isso aí seria pouco para o diabo. O que ele tentou, na verdade, foi se passar por Deus, se passar pelo Pai, fazer com que Jesus, ao invés de obedecer ao Pai e à sua obra, obedecesse a alguma daquelas instruções do diabo que pareciam muito boas. Jesus estava 40 dias sem comer, estava com fome. Bom, então, você tem poder para fazer isso, não tem? Então, transforma isso em pão. Come, por que você não está comendo? Você consegue, vai, você é capaz. Isso às vezes parece com tentações que a gente sofre também. O diabo, então, ofereceu coisas que, inclusive, ele não podia dar. O diabo não podia fazer aquelas pedras virarem pão. Ele não pegou aquelas pedras, transformou em pão e disse: Jesus, coma. Quando o diabo oferece e fala: tudo isso foi me dado, todo esse reino foi me dado, era mentira dele. Nada neste mundo foi dado ao diabo. Alguns se entregam a ele, mas Deus não deu nada. Nada desse reino. Mas ele ofereceu isso a Jesus. O diabo ofereceu coisas que ele não podia dar. Tentou enganar Jesus. Essas coisas aconteceriam. Se Jesus reivindicasse todo o mundo para ele, seria dele. E os créditos seriam do diabo, apesar dele não ser dono daquilo. Se Jesus fizesse aquelas pedras virarem pão, se Jesus se jogasse do pináculo do templo e fosse salvo pelos anjos, se tudo aquilo acontecesse, seria verdadeiro. Jesus tinha capacidade para tudo aquilo. Os créditos seriam do diabo. Mas o diabo iria dizer então: você não foi capaz, você não pensou nisso, eu fui mais inteligente do que você, e pior do que isso, você não foi capaz de suportar a sua missão aqui na terra. Você veio para ser tentado e não conseguiu, você veio para morrer e não conseguiu nem passar por essas tentações simples. Você não aguentou ficar sem comer alguns dias, o que dirá ficar numa cruz, o que dirá ir para o inferno. Aí é que viria então essa tentação ou esse esfrega na cara de Jesus do diabo. Por enquanto o diabo oferecia coisas boas, coisas que pareciam solenes, mas depois disso viria algo muito feio, horroroso, por sinal. Foi o próprio Espírito que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Se Jesus não passasse por isso, como eu disse, nesse deboche do diabo, como é que ele seria capaz de salvar a humanidade na cruz? Se Jesus não sofresse as suas tentações, como ele levaria as tentações do mundo lá na cruz? Essa então era a intenção do diabo. Ele não quer dar nada a Jesus, mas ele quer tirar tudo, não de Jesus, porque Jesus tem tudo e continuaria sendo quem ele era. Mas o diabo quer tirar tudo de nós. Quando ele tenta Jesus, ele não quer simplesmente atacar Jesus, apesar de que ele ia aproveitar para isso. Mas ele queria era tirar tudo de nós e nos tirar de Deus. O diabo já nos tirou essa imagem perfeita de Deus quando nós pecamos lá no Éden. Lá ele já nos afastou de Deus. E aqui então ele quer tirar o Filho de Deus, essa imagem do Deus invisível. O diabo quer então atrapalhar o resgate que nós temos por Jesus e em Jesus. Quando nós então caímos em tentação, quando nós pecamos, isso não é pouca coisa. Por mais que não seja aqueles pecados mais cabeludos que a gente conhece, pode ser algo pequeno, mas mesmo assim, pequeno para nós, né? Para Deus não tem diferença. Mas quando nós caímos então em tentação, isso não é pouca coisa, porque aí, em qualquer tentação, em qualquer pecado, nós fazemos do diabo, do pecado, da nossa vontade, o nosso Deus.
olhem para o pecado dessa maneira. Não como uma coisa simples, não como uma transgressão de uma regra, simplesmente. Quando a gente peca, a gente não está simplesmente fazendo algo que não deveria ser feito, ou deixando de fazer algo que deveria ser feito, mas a gente está se desviando de Deus, se desviando do nosso Salvador. E outra coisa, não é porque eu sou cristão que eu não vou ser tentado, e vocês também. Não é porque nós fomos batizados que nós não vamos ser tentados. Hoje, antes de começar o culto, eu tive essa notícia maravilhosa, né? O Uri, que foi batizado há poucos dias. E não é porque ele foi batizado e tem pouco tempo, está fresquinho, né? Que ele não vai ser tentado. Ou não é porque ele é uma criança que ele não vai ser tentado. E a gente também, bom, eu já sou batizado há 29 anos. Não é por isso que eu não vou ser tentado. Pelo contrário. Aí é que eu vou ser mais tentado. Jesus, cheio do Espírito Santo, vindo do Jordão, foi levado pelo Espírito para ser tentado. Não que o Espírito tentasse Jesus. O diabo é quem tentou. Mas a tentação de Jesus nos mostra isso. Mesmo sendo batizado, é aí mesmo que eu vou ser tentado. Eu fui comprado e resgatado por Jesus pelo seu santo e precioso sangue, fui lavado nessa água santa do batismo, essa água unida com a palavra de Deus no batismo, e o diabo quer me tirar isso. O diabo quer tirar Deus de mim e quer me enganar, assim como tentou enganar Jesus. Nos momentos de tentação, então, ao invés de tentar desafiar o diabo ou qualquer coisa nesse sentido, porque isso seria confiar em nós, isso seria já cair numa tentação, ao invés de fazer isso, a gente volta para Deus. Assim como o salmista falou: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Em toda a tentação eu volto para isso. Toda vez que eu cair em algum pecado, eu volto para esse Deus, arrependido e pedindo: Deus, cria em mim, ó Deus, um puro coração, como a gente leu no início do culto. Deus me perdoa, olhe para Jesus. Seguindo o Salmo, né, um texto que o diabo citou para Jesus de forma errada: porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Então, não é para a gente usar esses textos para tentar a Deus, para pôr Deus à prova. Mas Deus nos diz isso para nos mostrar que nós podemos sim confiar nele. Ele é alguém que quer cuidar de nós, inclusive manda até os seus anjos para cuidar de nós. O próprio Jesus diz, respondeu ao diabo, aquele que estava o tentando, e disso nós podemos lembrar também. Está escrito, Jesus diz: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Voltar a Deus arrependido e pedir perdão é prestar culto a Deus. Voltar a Deus agradecido e louvá-lo, agradecê-lo pelas coisas que Ele tem feito, é prestar culto a Deus. É isso que nós fazemos aqui, por exemplo. Resumam o culto em 3 coisas. 4, vamos lá. Vamos na ordem do culto. Arrependimento. Antes de começar o culto, na verdade, a gente confessa o nosso pecado e é absolvido dele. Palavra. Nós ouvimos aí a palavra de Deus. Arrependimento, palavra, sacramentos. Não necessariamente na ordem, né? Nós recebemos de Deus naquelas coisas que Ele se faz presente, naquelas coisas que Ele nos traz o perdão. E, por último, na ordem que eu estou colocando, mas não necessariamente na ordem do culto, louvor, agradecimento a Deus. Se aqui na igreja isso é culto, em toda a nossa vida isso também será culto. Então, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele, mesmo em meio às tentações, mesmo durante as tentações. Preste culto somente a Deus. A nossa vida está nas mãos de Jesus. E ela não pode, não deve de jeito nenhum estar na mão de outro. Na nossa ou de outro ser qualquer. Mas sim nas mãos de Jesus. Confiemos nisso. Ele sofreu em nosso lugar. Ele passou pelo que nós passamos. E Ele nos deu a vitória dele, que é uma vitória sobre o pecado. Uma vitória sobre a condenação eterna. Amém. Nos coloquemos em pé.
Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da alegria da tua salvação e sustente com voluntário Espírito. Amém. A congregação pode se assentar. Vamos fazer agora o nosso momento de ofertas ao nosso Senhor e Salvador. Todos vocês que vieram preparados e desejam ofertar ao nosso Senhor, podem trazer a sua oferta e deixá-la diante do altar. A exemplo do texto de Deuteronômio que nós lemos hoje, a exemplo de toda a igreja cristã no mundo, agradecer também dessa maneira, não só dessa, mas também dessa maneira ao nosso Senhor e participar assim da pregação do seu Evangelho, da proclamação da sua palavra. Vocês que nos acompanham pela transmissão também são incentivados a ofertar ao nosso Senhor para o trabalho da sua igreja, especialmente onde vocês congregam. E se vocês desejam ofertar para a congregação Concórdia, podem fazer isso através da chave Pix na descrição do vídeo. Deus abençoe o nosso ofertar e nós cantamos o hino número 130. Hino 130. A música não? Pode não. Ah, é? Essa tá cedo.
Vamos fazer a oração geral da igreja. Deixa eu só conferir se temos algum aniversariante. Próximo à data de hoje, na verdade tem um sim. Cauã da Silva Mota. E na quinta-feira, se não me engano, dia 14, é aniversário da Congregação Seara de Bênçãos, né, da missão Seara de Bênçãos lá em Santíssimo. A gente pode agradecer então por esses dois aniversários, né, de uma pessoa e uma igreja também. Vamos também orar pela saúde da Laira, filha do Wagner. Ela não está bem de saúde, tem tido muita febre. Hoje eles foram para a emergência. Vamos orar por ela e toda a família também. O Mateus agradece pela sua cirurgia e também pela aprovação no doutorado. Parabéns e muito obrigado a Deus por ter concedido isso a você. Vamos orar também pela Selma, né, pela família dela, a filha dela. Ela está fazendo um tratamento, já tem tempo já, né, o tratamento do câncer. Vai começar, eu acho, ela me falou essa semana, a radioterapia. Então vamos orar por isso também. Nos coloquemos em pé. Eu pedi da Kátia, pela Irineia, que vai fazer uma cirurgia. Tá, então. E a Kátia também pediu pela família dela. Tá bom. É a Kátia Vieira, a mãe do Yuri? Tá. Então vamos agradecer então pedir, na verdade, pela cirurgia da Irineia e pela vida e família da Kátia também. Nos oramos ao nosso Senhor. Amado Pai, muito obrigado por nos ter enviado Jesus, o teu amado Filho, este que suportou a tentação, diferente de nós, diferente de Adão, diferente de qualquer outro ser humano. Obrigado, Senhor, por ter enviado este teu Filho, este nosso Salvador. Por favor, faça-nos lembrar e confiar nele diante de todas as tentações com as quais sofremos neste mundo, com as quais sofremos na nossa vida. Por favor, faça-nos lembrar do Senhor e confiar em Ti e não em nós. Confiar no que o Senhor, em como o Senhor nos protege, confiar em como o Senhor nos salvou, em como o Senhor nos perdoou de fato. Não nos deixe fazer de outra coisa o nosso Deus, mas mantenha-nos sempre firmes e confiantes neste Jesus, neste Pai, Filho e Espírito Santo, que é o nosso Deus verdadeiro. Queremos também, Senhor, te agradecer e pedir por coisas pessoais e particulares na nossa vida. De forma especial, te pedimos pela cirurgia da Irineia, também pela vida e família da Kátia. Por favor, cuide e abençoe esta nossa irmã na sua cirurgia que se realizará em breve. Pedimos que o Senhor esteja ao lado dela, de toda a equipe hospitalar, ao lado de sua família, para que ela seja bem atendida e cuidada neste momento de tensão. Também esteja ao lado da Kátia e de toda a sua família, amparando e cuidando deles, Senhor. Oramos também pela Selma, por toda a sua família, especialmente a sua filha que passa pelo tratamento do câncer. Abençoe-a na radioterapia. Por favor, Senhor, te pedimos, se for da tua vontade, que tudo corra bem e que ela seja saudável entre nós. Também agradecemos pela cirurgia do Mateus. Obrigado por ter concedido esta graça a ele, Senhor. Obrigado pela recuperação. Pedimos também que continue cuidando e o abençoando ainda nesse restante de recuperação. E te agradecemos pela sua aprovação no doutorado. Obrigado, Senhor, por esta dádiva, por esta maravilha na vida do nosso irmão. Também oramos pela saúde da Laira. Pedimos ao Senhor que esteja ao lado desta nossa irmã. Por favor, amado Pai, cuide desta tua filha, cuide dos teus familiares também. Abençoe a equipe hospitalar para que ela seja bem cuidada e bem atendida, Senhor. Tudo isso nós colocamos nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor pode cuidar e olhar para toda a nossa vida. Também queremos te agradecer pelo aniversário da Congregação Seara de Bênçãos, da Missão Seara de Bênçãos. Obrigado também pelo aniversário do Cauã, Senhor. Por favor, continue cuidando e abençoando este nosso irmão e esta nossa igreja, onde o seu evangelho é levado às pessoas. Recebe, Senhor, a nossa oração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja com cada um de vocês agora e para sempre. Amém. A congregação pode se assentar, vamos fazer a distribuição da ceia do Senhor. Schenck e Diogo, eu deixei preparado ali, mas vocês querem tocar alguma música ou deixo de lá então? Tá bom, obrigado. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor, vocês que creem em Jesus, creem que no pão e no vinho recebem o corpo e sangue do nosso Salvador e são membros confirmados da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se alguém não é membro e deseja participar, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de te instruir para no futuro você participar conosco também. Venham, pois tudo está preparado, diz o nosso Salvador.
coloquemos em pé e agradeçamos ao nosso Salvador. Senhor Jesus, muito obrigado por ter vindo e passado por todas essas tentações, por todo esse sofrimento em nosso lugar. Obrigado também por vir ao nosso encontro na sua mesa e nos entregar seu corpo e sangue para perdão dos pecados. Por favor, fortaleça a nossa fé e nos faça viver em amor ao Senhor e ao nosso próximo. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode se assentar. Vamos cantar o último hino, número 188, e depois a gente tem pequenos avisos para a comunidade. E a gente segue com eles. Já vou deixar aberto aqui no informativo. Hino 188. Que Deus os guarde, né? Graças a Deus, chegamos ao final de mais um culto abençoado pelo nosso Salvador. Estou com o nosso calendário aberto aqui, mas antes de falar da programação, levanta a mão, por favor, quem nos visita hoje, que não é membro da Concórdia. Tem alguns, coincidentemente, os visitantes ficam mais no fundo, né? Talvez vocês tenham vergonha de aparecer, mas eu vejo todos, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, tá? À nossa congregação e sintam-se bem na casa do nosso Pai, apesar das brincadeiras, né? A seriedade da palavra de Deus é a verdade aqui também.
Nós tivemos ontem a reunião do Conselho Distrital, que foi online, né, das 8h30 até umas 11h40, se não me engano, alguma coisa assim. Acabou antes do horário previsto, que era meio-dia, né? Acho que é uma das poucas vezes que aconteceu. Eu quero lembrar vocês da nossa Assembleia Geral Ordinária daqui 2 semanas e também das nossas programações semanais, né? Semana que vem a gente volta com o Catecismo da Rafa, ela não está aqui hoje, mas já avisei ela também. E a gente vai continuar com os nossos estudos na terça-feira. Nessa terça-feira, eu vou fazer uma pausa naquele assunto de mordomia que a gente está estudando, segundo aquele manual, porque eu quero falar sobre arrependimento com vocês. A gente está começando a quaresma, na verdade começou a quaresma, e o tema do nosso próximo estudo então vai ser arrependimento. Quarta-feira eu participei da programação dos adolescentes lá em Nova Iguaçu. O pastor Martiniano convidou o distrito, né? Os jovens do distrito especialmente, e lá eu já comecei a trabalhar sobre esse tema. Ele pediu para eu fazer uma devoção lá com os jovens, então já desde semana passada eu tenho me preparado para esse assunto, e terça-feira então a gente continua, na verdade a gente começa, né? Eu que continuo, mas a gente começa a falar desse assunto, que é o arrependimento. Muita coisa para a gente falar na quaresma, mais para frente a gente vai voltar em outros temas, né, específicos da quaresma, mas terça-feira então, 7h30, pelo Google Meet, como a gente costuma fazer, a gente vai ter esse estudo bíblico sobre arrependimento. Arrependimento, tá? Arrependimento, não se esqueça. Da diretoria, alguma coisa que gostaria? Por favor, Zé, fica à vontade. Todos os membros da diretoria são convocados a participar e os irmãos, membros da congregação, são convidados. Aqueles que quiserem participar, o link será disponibilizado, que a reunião será online. Conforme o pastor falou, daqui a 15 dias nós temos a nossa Assembleia Geral Ordinária. A convocação, conforme está no nosso estatuto, tem que ser feita com 15 dias de antecedência. Então, ela foi colocada hoje, a convocação, para a Assembleia Geral Ordinária no mural. Está lá, os pontos serão relatórios, presidente, tesoureiro e pastor, homologação de membros, aprovação do calendário anual e aprovação do orçamento anual da CELT. Esse orçamento a gente não costumava colocar como ponto na Assembleia, mas, mediante a situação da congregação, a gente acha que a congregação, isso tem que ser aprovado em ata também, em assembleia, uma vez que o orçamento é feito e os irmãos precisam ficar sabendo também das contas que foram feitas, do que está sendo previsto, para ter um pouco mais de responsabilidade também e não ficar só a cargo da diretoria, tá? Seria isso. Obrigado, Zé. Eu não ia falar a princípio sobre isso não, mas aí quando o Zé falou da reunião da diretoria, eu falei, bom, eu esqueci disso, devo estar esquecendo de outra coisa também, né? Não é uma coisa geral não, mas é mais a título de informação, né? No informativo vocês vão ver, eu não costumo colocar essas programações que são muito específicas, mas eu resolvi colocar nesse informativo. Nas quartas-feiras tem lá, profissão de fé 9 horas, profissão de fé 18 horas. São 2 pessoas que estão fazendo, e aí estão separados porque uma começou antes e a outra depois. E até pela dinâmica com que eu tenho utilizado das duas, né? Uma dessas pessoas é a Natália, que foi batizada ano passado aqui, ela e o Tiago, o filho dela. Ela tem tido dificuldade de vir ao culto, ela está morando, eu não sei, depois de Campo Grande, mas antes de Paciência, é uma cidade, um bairro por ali, né? E até conversei com ela sobre a congregação lá em Campo Grande, ela frequentar lá e quando ela puder vir frequentar aqui também, né? Mas eu tenho continuado a profissão de fé com ela, porque eu antecipei o batizado, antecipei o assunto, né, sobre o batismo, sobre alguns fundamentos da fé cristã e tenho continuado agora a fazer os outros assuntos para que ela participe da Santa Ceia, para que ela conheça mais sobre o cristianismo também. E a outra pessoa que está presente aqui é o Alex, está ali no final, né? Ele conheceu a nossa igreja e
começou a participar conosco aqui há algum tempo, e ele tem feito também a profissão de fé. E aí, por que eu estou falando isso? Não é simplesmente para expor quem é, né? Não é simplesmente por isso, mas é até para incentivar. Caso alguém de vocês, mesmo os membros, quiserem participar de alguma dessas reuniões, a gente pode ou incluir vocês em algum desses grupos, talvez isso nem seja o melhor, mas a gente pode montar um grupo para que a gente faça essa revisão da nossa doutrina. A exemplo disso, já muitos outros pastores já fizeram, né? Lá na congregação onde eu era membro quando eu era criança, o pastor Martinho Fá, ele fazia isso mais ou menos uma vez por ano, ele chamava de curso da Bíblia. Ele tinha um material que ele seguia, durava uns 2, 3 meses, e todo ano ele começava uma nova turma, inclusive com pessoas que queriam entrar para a igreja. Então, talvez seja interessante a gente fazer algo assim na nossa congregação também. Talvez vocês tenham dúvidas. Bom, eu sempre ouço falar sobre a Trindade, mas eu tenho dificuldade de entender o que é a Trindade. Eu participo da Santa Ceia, mas eu gostaria de renovar o meu conhecimento sobre a Santa Ceia. Eu oro o Pai Nosso, mas nem sempre eu lembro, eu entendo o que eu estou orando ali, porque eu sei que o Pai Nosso tem um significado muito amplo. Então, sabe, para a gente olhar para os fundamentos da nossa doutrina mais uma vez. Tá? Então, se alguém quiser participar, quiser algo assim, fala comigo, entre em contato comigo, e a gente pode, a partir daí, montar uma turma. A gente faz ou depois do culto, ou durante a semana, do jeito que ficar bom. Assim como eu combino, né, com as pessoas que fazem a profissão de fé. Ok? Depois aqui desse nosso momento, a gente vai ter a reunião de servas aqui na igreja. Então, continuem aqui as servas, por gentileza. E o almoço Concórdia ali atrás da nossa cozinha, tá? Então, nenhum de vocês, por favor, vá embora, né? Vamos permanecer aqui para a gente ter esse momento de almoço também. Alguns já me informaram, né? Pastor, não vou poder participar hoje, tudo bem, né? Quando eu falo assim, nenhum vai embora, não é que eu estou obrigando vocês a ficarem, mas é um incentivo, né? Quanto mais gente ficar, melhor para a gente confraternizar ali também, ok? Eu não sei o que foi trazido para o almoço, eu sei que tem 2 sobremesas, né? Se não tiver almoço, pelo menos doce a gente vai comer, tá bom? Isso. Isso aí, se alguém não trouxe alguma coisa, porque não sabia, porque esqueceu, não tem problema, tá? Igual Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e deu para 5.000 pessoas, aqui a gente não está em 5.000 não, mas vai dar também, ok? Fiquem na paz de Jesus e que Ele os abençoe.